Edu De Biasi. E ao lado dele, vários nomes daqui da comunicação de Santa Catarina, que vocês com certeza conhecem, a Anis Gloss, a Tati Zoc e o Marcelo Fogaça, tá? E o Marcelo Fogaça, fundador da Quarterback Marketing. Tem só um erro aqui na bio dele, que aqui diz que ele é ex-atleta. Ele é atleta atual, maratonista, além de ser um profissional de marcas com passagem em grandes grupos e que hoje está tocando aí esses mais de 20 anos de experiência na Quarterback Marketing. Então, por favor, façam barulho, batam palmas, que está chegando o nosso primeiro painel do dia sobre branding. Esse é o Empreende SC. Produzir uma grande pergunta que eu acho que é o que reúne todo mundo aqui hoje nesse mesmo assunto. Anis, Tati, Fogaça, deixo para quem quiser começar. A gente hoje, em Santa Catarina, no sul do Brasil, a gente ainda é indústria ou a gente já começa a pensar nesse modelo de branding? Bom dia a todos. Pegando o gancho aqui dos colegas, eu acredito que o branding é tão importante que ele deve estar, inclusive, no planejamento estratégico de cada companhia, né? Quando tu planeja o teu futuro, os 3, 5, 10 anos para frente, o quão importante é a sua marca, o seu posicionamento dentro do seu negócio. A gente estava recentemente, e o Shibata acabou de falar aqui para vocês, num evento da CIMED em São Paulo, no MSA, e uma clareza muito grande da CIMED, através do Adib e da Carla, do seu planejamento estratégico. Até 2030, a CIMED quer entregar 10 bilhões de faturamento. Quais eram os pilares que a CIMED planejou para isso? Um deles, né, que são os comos, é justamente fortalecer as marcas. Eles chamam de supermarcas. Eles tiveram um case muito importante da Carmed, né, que o Shibata comentou aqui, entre outras marcas. Eles adquiriram marcas agora também de outras categorias. Então, o quão importantes são as marcas dentro do seu planejamento estratégico. Como eu quero chegar em 10 bilhões em 2030, né, o que eu preciso fazer para fortalecer as categorias e o meu portfólio para poder realmente se diferenciar do mercado. Então, realmente, a energia que a gente como indústria, né, como empresa, precisa jogar na construção de marca, e aí a visão que muitas vezes a gente tem de indústrias que estão começando, trilhando esse caminho, que é a visão a curto prazo. Para a gente poder ter uma construção sólida de marca, a gente precisa enxergar a longo prazo, né, e muitas vezes a gente não tem paciência para essa construção. Então, eu vejo que esse movimento vem acontecendo em Santa Catarina, que tem 3 cases importantes de marcas que estão se consolidando, né, muito fortemente, nacionalmente e fora, mas muito nisso, numa clareza muito grande do papel de cada marca e onde eu quero chegar para poder ter uma construção a longo prazo. Perfeito, assim. Até se a gente for analisar, de fato, assim, o nosso planejamento, ele dita muito o que a gente quer ser como empresa, né? O faturamento que a gente quer, os objetivos que a gente traça a médio, curto, médio e longo prazo também. O branding, ele tem esse papel, porque se ele fala sobre a reputação, eu preciso entender como é que eu preciso ser percebido para conseguir chegar no objetivo que eu tenho como negócio. Então, é importante essa visão também. Uma pergunta que eu já queria aproveitar, o Fogaça é especialista em trade aqui, né, junto com a Tati também. Eu quero direcionar essas perguntas para vocês, principalmente, que é entender um pouco do ponto de vista de... Quando a gente fala de ponto de venda, experiência de marketing, talvez a gente fala de coisas mais imediatas, que são ações que o consumidor já vê no primeiro momento, né? Como é que a gente consegue equilibrar esse posicionamento do que a gente quer se tornar com ações que a gente precisa fazer no agora, no dia a dia, ali na ponta? Como é que vocês acham que as marcas que vocês trabalham equilibram isso para construir valor ao mesmo tempo que gera resultado? Perfeito. Eu costumo sempre falar a importância dessa conjunção, né, de estratégia. O marketing, ele tem o papel de posicionar a marca, de pensar no portfólio de produtos, né? Só que se essa estratégia, que está muito bem desenhada, ela não tiver um desdobramento para o ponto de contato do shopper, do consumidor, toda essa energia, todo esse investimento, ela vai por água abaixo, né? Então, esse alinhamento da estratégia, das ações que eu vou desdobrar no ponto de venda, ele pode ser um ponto de venda físico ou digital, ele é tão importante quanto todo esse planejamento. E aí, ilustrando aqui o slide que o Edu trouxe, o quão importante também é a área comercial estar plugada nisso. Acho que os maiores erros das companhias, e eu passei por algumas, Café Três Corações, Fruc, Sempre Toshiba, Bali,
é a desconexão entre as áreas. Muitas vezes tu tem uma clareza grande, né, no teu posicionamento, na visão de marketing, onde eu quero chegar, mas isso não está claro para as demais áreas. A construção de reputação, de percepção, cada um tem a sua ali dentro, né? Exatamente, ela está da porta para dentro e muitas vezes ela não tem essa clareza para quem realmente vai levar isso para o front, para quem vai levar isso para o mercado. Então eu acredito muito nas estruturas das empresas com essa visão única, né? Que é o conceito de marketing desdobrado para um trade marketing muito alinhado e com a ponta, obviamente, do comercial participando disso. E eu também, nesses 20 anos aí de mercado, eu entendi também que as empresas acabam tendo alguns vieses culturais. E aí cada um, se fizer um exercício aí da sua empresa ou por onde passou, tem empresas que têm um viés cultural muito forte de indústria, né, de produto. Tem empresas com esse viés forte em vendas, né, que o negócio é venda, é resultado, né, é margem, é abertura de cliente, é share. E tem empresas que têm esse viés de marketing, de branding. Então é importante também nós, como profissionais, como consultores, como agência, também entender esse perfil cultural da empresa para que consiga atuar. Vamos pegar um exemplo, uma Apple. A Apple tem uma visão muito clara de marca, né? A gente nunca recebeu uma ligação de um call center tentando vender iPhone para a gente, né? Não é o core deles, não é o perfil, né? Então a gente precisa entender também o viés cultural de cada empresa e poder contribuir para que ela tenha um pouco de cada um, né? Eu acredito muito que a empresa, tendo uma fortaleza em vendas, ela também tem muita oportunidade no lado da indústria e muita oportunidade no lado também da marca. Então, tendo esse entendimento, tendo essa clareza, a gente consegue ter esse desdobramento e, com certeza, o trade participando disso, junto com o time comercial, o resultado ele é exponencial. Que a verdade da marca, ela vai ser colocada em xeque no ponto de venda. Tudo aquilo que a gente promete como marca, né, então a promessa das marcas, elas vão ser realmente efetivadas no ponto de venda. Então, se eu falo lá que eu sou sustentável, né, que eu trago energia, tudo aquilo que eu carrego no meu DNA, se eu não refletir no ponto de venda, toda essa promessa ficou no PowerPoint. A gente fala uma analogia que a marca ela é uma fofoca no final, é o que as pessoas falam. Tudo que você fala é só uma promessa, só isso, nada mais. A marca é o que você consegue entregar e as pessoas perceberem. Então, se eu perguntar o que é a Bali, é o que as pessoas me falarem que é a marca, não é o que a empresa diz. Mesma coisa com a La Moda, com suas marcas, mesma coisa com a Mormai, é o que as pessoas percebem. E aí, as pessoas não percebem por meio da comunicação, as pessoas percebem quando elas estão lá no ponto de venda e são mal atendidas ou são bem atendidas, elas percebem quando elas estão ali, vivendo, tocando, né, no produto. E aí, essa percepção, ela pode matar qualquer produto bom, porque é uma experiência que você teve. E as pessoas são emocionais, muito mais do que racionais. Não precisa ser algo glamouroso, não precisa ser algo que tem que ter um propósito filosófico. Eu acho que essa não é a história do branding, principalmente para marcas que estão no começo também. Eu acho que é entender, como a Anis falou, o que motiva a empresa e o que é a razão dela existir. Pode ser querer entregar o melhor produto técnico, que daí também é um propósito, né? Mas é entender isso e conseguir caminhar para essa direção, de uma maneira geral, né? E aí eu quero perguntar para vocês, no ponto de vista de cada um de vocês, o que vocês acham que são os principais bloqueios hoje, principalmente para as marcas catarinenses, trabalharem melhor a sua marca, se posicionarem melhor? Vocês acham que é o medo de se posicionar, de estar deixando de perder algum público, por exemplo? Ou vocês acham que é a falta de instrução, de conhecimento, ou a falta de priorização mesmo? O que vocês acham na experiência de vocês? Eu acredito muito, primeiro que assim, construir marca dá muito trabalho, né? Então assim, o empreendedor ele precisa ter coragem para colocar isso dentro do seu foco. Quando a gente olha, né, a estrutura das organizações, eu vejo que isso tem que estar debaixo do board da empresa, né, para poder realmente levar isso com a prioridade que merece. O segundo ponto, que eu acredito que seja um desafio muito grande, é a questão da visão a curto prazo. As indústrias elas têm uma necessidade operacional muito grande de resultado a curto prazo. E isso acaba não dedicando o tempo que a marca precisa para realmente se fortalecer. E a gente vai pegar cases vários aqui, né? Uma Heineken, por exemplo. Quanto tempo a Heineken demorou para realmente se fortalecer e hoje ser uma marca desejada? Né? Quanto investimento ela fez? Então, o olhar a longo prazo ele é muito importante.
E o outro, aí cabe a nós, como homens e mulheres de marketing, que é também poder mensurar esses resultados, né? A gente sabe muito bem que hoje uma marca que é bem construída, ela vai trazer uma margem maior, e a gente precisa dar visibilidade para isso, ela vai trazer um custo de aquisição de cliente muito menor, uma recompra, ela vai estimular a recompra daquele cliente. Então, assim, a gente precisa mostrar isso. Então, uma visão, vamos dizer assim, lá atrás, antiga, de marketing, que a gente falava que o marketing não era mensurável, mas ele é mensurável, né? Hoje a gente tem possibilidade de medir o resultado realmente e mostrar para uma diretoria, para um dono de empresa, que o movimento está sendo feito, ele traz resultado, né? E eu estava falando com uma empresa esses dias, e eles estavam comentando, hoje uma dificuldade nacional é mão de obra, dificuldade que tem de bons profissionais, de contratar bons profissionais. E uma percepção que a gente tem é que marcas sólidas, marcas desejadas, elas têm mais facilidade, inclusive, de capturar bons talentos para o seu negócio. O trabalho do employer branding também deve ser feito, né? Não só a marca da porta para fora, mas a marca da porta para dentro, porque também gera esse desejo de as pessoas quererem trabalhar lá, né? É reputação, que é o papel da marca, né? Tati, o que tu acha disso? Eu concordo com o Fogassi em relação à paciência, né? Criar uma marca não é fácil, não é do dia para a noite, precisa pensar na estratégia e ter calma, porque refazer toda essa marca dá mais trabalho ainda. Então, acho que um tema super importante é ter paciência. O que a gente percebe muitas vezes é a mudança. Criei uma logo, já quero mudar logo, porque eu não gostei da cor, porque a cor agora, a tendência da cor é essa. Persista um pouco mais, né? Entenda realmente os gaps, onde a gente não está acertando, mas persista um pouco mais, porque criar uma marca é difícil, mas ter que fazer todo o rebranding depois que você já começou, também não é algo simples e fácil, e tem um investimento muito maior. E a parte de investimentos também, eu acho que esse tema é tão importante quanto qualidade do produto, quanto maquinário, né, toda a parte industrial, o marketing. É um ativo, né? Exato, exato. É isso que vai fazer a sua marca crescer ainda mais, né, e você conseguir vender muito mais. Então, acho que esse ponto é super importante. Eu acho que ainda existe uma dificuldade de entendimento mesmo, em como as ações de branding podem reverter em lucros ou, né, benefícios financeiros para a empresa, e é tudo isso que eles falaram. Quando você tem uma marca que é querida, que é bem vista, que é desejada, o teu produto você pode valorar ele acima do que você já colocava de valor nele, e as pessoas estarão dispostas a comprar. Você retém o teu consumidor, ele volta a comprar de ti, né? Então, eu acho que é esse entendimento, a paciência, a perseverança e a consistência do trabalho, né, para você criar o valor da tua marca e manter ela. Então, eu acho que são uma série de fatores, né? Mas o cenário está mudando, só da gente ter um evento como esse, que reúne pessoas que estão buscando entendimento, né, desses tópicos, branding, marketing, já é um sinal de que o cenário está mudando, né? E, Anis, na tua opinião, qual que é o primeiro passo que uma empresa pode dar para começar a viver marca, né? A marca, o desafio é tornar ela uma prática diária, né? Qual que é a tua opinião sobre o primeiro passo que uma empresa pode dar, nós que estamos aqui como empreendedores, para que ela comece a viver a marca, se entender como marca, mesmo sem ter que investir muito, por exemplo? Eu acho que a empresa e o empresário tem que entender qual que é o valor dele, né? Qual que é a sua história, saber contar a história, porque todo mundo tem um diferencial, né? As empresas não são iguais, né? As empresas, cada empresa tem os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Então, saber olhar para si, não tanto, talvez, pelo que a concorrência está fazendo, mas olhar para dentro de casa, entender quais são os valores, os pontos fortes e trabalhar isso de uma forma verdadeira, né? Porque senão não se mantém também, e trabalhar e ter consistência nesse trabalho e tentar entregar isso em todos os pontos de contato com o consumidor, né? No dia a dia, no atendimento do cliente, como você trata o lojista, na tua política comercial. Então, é um trabalho perene, ele não tem fim. Enquanto você tem a empresa, você tem que trabalhar a marca, e é constante, mas é super... os resultados vêm, eles aparecem, né? Então, quando você muda a visão e você entende que você tem o teu potencial, o teu diferencial e trabalha isso, o resultado aparece. Qual que é o seu conselho, Tati, para o pessoal que quer começar a pensar em construir marca, ou quer ter mais essa consciência, mas não sabe por onde começar, ou não tem toda a disponibilidade de recursos para isso?
Concordo que realmente o nosso diferencial está no propósito da marca, né? Então, um propósito muito fortalecido e um time interno muito engajado com o propósito, porque a comunicação, como a gente falou, inicia no marketing, passa pelo trade, vai para o comercial e chega na ponta. Tem que ser a mesma comunicação. Então, o propósito precisa estar muito alinhado internamente para depois isso seja, né, algo natural, que acontece lá fora, que todo mundo entende realmente o propósito da marca. Então, eu acho que a dica seria começar pelo propósito e depois todo o desdobramento, né, Fogaça? Teu público, né, a praça, produto e tudo mais. Comece pelo porquê do negócio, O porquê, né? isso. É exatamente isso, assim, a história, cada empresa, ela nasce de uma história, né? E a gente tem muita dificuldade, muitas vezes, de poder externar essa história. Então, eu traria, primeiro, trazer essa origem, que é a história. O segundo é ter clareza nisso, e aí, na clareza, vem essa questão da essência, da naturalidade, né? Então, é contar aquilo que realmente você vive e como você surgiu. E o terceiro ponto seria a narrativa. Eu vejo empresas fantásticas, com histórias incríveis, com inovações maravilhosas, mas que têm dificuldade nessa narrativa, de externar isso para o público. A gente está numa era da rede social, onde a gente tem um canhão na mão, a gente tem uma audiência de Rede Globo na mão. Exato. E muitas vezes as empresas não utilizam isso. E aí entra o medo que tu comentaste de se expor, né? Vamos dar o exemplo de novo aqui, de Bali, por exemplo, com a DAI, CIMED com a DIB, de empresas que estão colocando no front os donos, humanizando a empresa. Isso é uma forma de narrativa, né? De forma de transparência, de conexão. Fácil? Claro que não é fácil. Todo mundo tem perfil? Não. Mas como é que a gente leva essa narrativa de forma clara, contando essa história com essência? Eu acho que aí já é um belo começo, com muito pouco recurso aí empregado. Um ponto que eu vejo também, eu acho que isso é importante a gente parar de, quando a gente está na frente da indústria, pensar de uma forma... Não me entendam errado, assim, mas parar de ver nós como indústria, como engenharia pura, e tentar vender os atributos técnicos e começar a se colocar com empatia no lugar do consumidor e entender o que o consumidor busca como valor. Porque às vezes o nosso produto técnico entrega, mas ele busca de uma outra forma. O jeans, a gente fala na moda, o jeans da Calvin Klein e o jeans da Renner é o mesmo, só que o cliente ele não está buscando o jeans, ou é o pertencimento, ou é outra coisa. Então a gente começar a entender, ver o que o cliente quer e colocar de fato a nossa razão de ser, o nosso propósito, construindo uma narrativa para isso, porque a gente não compra coisas técnicas, a gente compra coisas emocionais, mesmo no B2B, a gente não compra preço, a gente compra vantagem, garantia, segurança, e conseguir traduzir isso numa narrativa que eu acho que cria essa cola, né? Esse eu acho que é o principal ponto. Vou para a última pergunta agora, qual que é o recado que cada um de vocês poderia dar para empreendedores que querem construir essa marca mesmo, o conselho, a dica de ouro, a fórmula mágica que não existe, mas que seria uma mensagem para a gente deixar aqui? Meu conselho, ela é uma pergunta um pouco provocativa para cada um de vocês, que é a reflexão de que, se a sua marca deixasse de existir hoje, o que o mundo perderia? Perfeito. Se a resposta for nada, eu acredito que tem uma reflexão importante para se fazer, justamente relacionado à marca, a tudo que você quer levar para o seu consumidor. Então, vou deixar essa pergunta para cada um refletir aí e levar para casa. E agradecendo já de antemão do convite e pedindo, vou deixar meu Instagram aqui, Fogaça_81, quem quiser seguir também, lá tem bastante conteúdo, marketing, trade. E obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui, Anis, Tati, Fogaça, prazer. Tá? Obrigada, Edu. Obrigado. É isso aí, rapaziada. Palmas, palmas, palmas. Obrigadão, Fogaça. Valeu, velho. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu, valeu.